Porque o jogador quer, o Cruzeiro quer, Alexandre Matos quer. Por que não acontece? Porque tem outros clubes na parada. Se chama Esporte Clube Bahia. E esse clube é o que está atrapalhando hoje a negociação entre Cruzeiro e Dudu. Porque o que eu soube é que a negociação entre Cruzeiro e Dudu travou. Por que, Léo, você está afirmando isso? Porque eu fui e me apresentei para o André Cury, falei sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, que passei na Globo, Record, transmissões internacionais, que eu sou jornalista há 14 anos. E ele viu que existia uma seriedade ali. E nós conversamos, trocamos mensagens no WhatsApp. Vou destrinchar essa mensagem. Eu fiz a pergunta para ele sobre se o Bahia tinha procurado o jogador nesse momento. E logo na hora, ele fez: oi, Júnior, tudo bem? Sim, o Bahia nos procurou nesse final de ano. Existem conversas sobre Bahia e Dudu. O empresário do jogador já admitiu que o jogador foi procurado pelo Bahia e que existem conversas entre Bahia, Dudu e o André Cury. E qual foi a válvula de escape que o Bahia pegou nessa situação? Quando foi soltado pela mídia o valor que o Cruzeiro estava negociando, o Bahia fez assim, ó: eu tenho uma carta na manga. Porque eu posso proporcionar um valor maior do que esse. E eu posso proporcionar algo que o Cruzeiro nessa temporada não pode proporcionar para o atleta, que é a Libertadores. Minha nação tricolor, o vídeo de hoje tá repleto de notícia interessante aí do nosso Esquadrão de Aço. Tem atualizações aí sobre o caso de Dudu. Uma galera chegou aqui nos meus comentários: ah, já tá fechado com o Cruzeiro. Não é assim não, pai. Só tá acertado quando o clube vai lá, ó, e anuncia oficialmente que assinou com o jogador. A gente vai ver aqui todos os detalhes que o repórter Júnior Leal traz pra gente aí. Ele entrou em contato diretamente lá com o empresário do jogador, Dudu, e trouxe todas as atualizações pra gente. Tem dois jogadores aí que estão também na mira do nosso Esquadrão de Aço. Um deles é um atacante argentino. Vou mostrar pra vocês aqui de quem se trata, rapaziada. Tem atualizações também sobre Libertadores. Mas antes da gente ver tudo isso, aquele bom e velho pedido de sempre aí, né, galera? Senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos quase batendo essa meta de 35 mil inscritos. Tá crescendo a família aqui e isso tá ajudando cada vez mais a gente difundir o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço para mais torcedores. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Falando em Libertadores, nosso Esquadrão de Aço soltou aqui nas suas redes sociais um vídeo bastante interessante que diz o seguinte, ó: depois de amanhã tem sorteio da Conmebol Libertadores e já vamos entrando no clima e soltaram uma musiquinha bastante caliente para você entrar no clima da Liberta. Solta o som, DJ. ¿Quién es el campeón de los campeones? Es Bahía. ¿Quién lleva la multitud? Es Bahía. ¿Quién calma los corazones? Bahía. Equipo de raza y tradición. Bahía, campeón de los campeones. Tá aí, rapaziada, música de Wellington Calazans, tricolor que mora lá em Estocolmo, né? Fez essa obra-prima para a gente poder se deleitar aqui e ficar vislumbrando, né, com essa estreia do Bahia na Libertadores, que a gente vai ver agora aqui, inclusive falando sobre isso, rapaziada. Trago na tela para vocês quem traz aí é o FBI Bahia City. Atualizações, ó, a Conmebol anunciou oficialmente os potes do sorteio de quinta-feira, vulgo depois da manhã, da segunda fase da Libertadores, com Bahia no pote 1, jogando a ida fora de casa e volta na Fonte Nova, ou seja, o Bahia decide essa segunda fase jogando dentro de casa. A data dos jogos está aqui, ó, 19 e 26 de fevereiro, então já se prepara, bota na sua agenda, dia 26 de fevereiro tem jogo do Esquadrão de Aço, válido pela Libertadores, na Arena Fonte Nova. Bora dar uma olhada aqui, ó. Conmebol atualizou o pote 1 e o pote 2, que eles chamam aqui de bolieiro. É, rapaziada, vocês vão ter que começar a entrar no curso de espanhol aí, vão ter que dar seu jeito, porque daqui pra frente o Bahia agora virou o mundo de vez, vai ter que aprender línguas, papai. Olha aí, no pote 1 o Bahia ficou junto aí de Corinthians, Boca Juniors, Cerro Porteño, né? Então muita gente ficou feliz, outros nem tanto, né? Queriam ver logo o Bahia enfrentando o Boca Juniors já nessa etapa, mas não vai ser possível, né? Quem tá no pote 1 enfrenta a galera do Bolieiro 2, né? Que são esses clubes aí, faltando ainda 3 times para completar
esse pote 2, beleza, rapaziada? Então, nosso esquadrão de aço na Libertadores, tem muito torcedor do rival se coçando todo aí. E é sobre isso, né, galera? É a New Generation do esquadrão de aço. Pois é, rapaziada, seguindo aqui o vídeo de hoje, vamos aqui falar sobre contratações. Teve um jornalista gringo aí, diretamente da Europa, fazendo ligação de um jogador que tá por lá, se eu não me engano, na Alemanha. A gente vai ver aqui agora que o Bahia e outros clubes do Brasil demonstraram interesse. Trago na tela para vocês aqui o Patrick Berger. Léo Cienza, de 26 anos, despertou grande interesse em seu país natal. Pois é, o homem é brasileiro. De acordo com informações da Sky, né, o jornal gringo, os clubes Grêmio, Internacional, Corinthians, Bahia e Vasco estão entre os interessados no atacante e estão preparados a pagar aí uma taxa de transferência que gira em torno de 3 a 4 milhões de euros, galera. Tá aí imagens do Léo Cienza, né? Que é um atacante. Vou soltar para vocês aqui alguns lances dele na tela. O Léo Cienza, que é brasileiro, tem aí 26 anos de idade, né? E tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e luxemburguês, se é assim que se fala, quem nasce em Luxemburgo, né? Teve passagens aí, fez a sua divisão de base pelo Avenida, depois foi para Chapecoense, teve passagens aí também pela divisão de base uruguais do Defensor Sporting, migrou lá para a Suíça, Schalke 04 na Alemanha, Magdeburg, SSV e estava agora no FC Heidenheim da Alemanha, galera. Então, números aí do jogador nessa temporada, né? Foram 20 jogos no total, 3 gols marcados e 2 assistências. Esses são os números aí do Léo Cienza. Pelas imagens ali dá para perceber que ele tem bastante habilidade, né? Pode ser que seja mais um Cauli, né? Que o grupo está aí captando, né? Aquele jogador que é desconhecido, jogando numa liga de menor expressão, né? Mas é polivalente, né? É ambidestro e joga tanto na ponta direita como na ponta esquerda. A gente lembra que, inclusive, nesse canal a gente postou falas aqui do Cadu Santoro falando que eles vão no mercado em busca de jogadores que atuem em mais de uma posição. Isso porque a gente já tá cansado de saber, o grupo gosta de contar com um elenco enxuto, então nada melhor do que você ter no seu elenco aí jogadores que são polivalentes. Beleza, rapaziada? Outro jogador que tá na mira do nosso esquadrão de aço é o atacante Santiago Gonçalves. Quem traz a notícia pra gente aqui é a galera do A Tarde. Atacante argentino é o novo alvo do Bahia para reforçar o elenco. Aos 25 anos, o jogador tem 37 participações em gols em 36 partidas na temporada. Tá aí o Santiago Gonçalves na imagem. É o jogador que atuou em 36 partidas nessa temporada, conta aí com 14 gols marcados e 23 assistências, todos no campeonato peruano. Seu contrato com o Sporting Cristal é válido até dezembro de 2026 e o jogador afirmou desconhecer as propostas. Abre aspas aí para o jogador: pelo que sei, não tive nenhuma oferta. Agora tenho que comparecer aos treinos e estou 100% envolvido no Cristal. Você sempre tem que melhorar o que fez na temporada anterior e estou muito motivado, disse aí o argentino à imprensa peruana. Gonçalves se reapresentou ao Sporting Cristal nesta segunda-feira, 16, para o início da preparação do clube para a temporada 2025, onde irá disputar a Copa Libertadores da América. Ou seja, é um jogador aí que fez uma excelente temporada. Tudo bem que foi lá pelo futebol peruano, mas está fazendo parte aí de um clube que está classificado para a Libertadores, então não vai sair por qualquer valor, né? A gente sabe que o futebol sul-americano está extremamente inflacionado. Vamos ver aí quais são as cifras que o Bahia está disposto a investir nesse jogador. Vamos falar agora, para finalizar o vídeo de hoje, sobre Dudu, galera. Temos atualizações aí trazidas pelo Júnior Leal. Júnior Leal que entrou em contato aí com o empresário do Dudu, que é o mesmo empresário do Rogério Ceni, e vai passar todas as novidades dessa situação pra gente agora aí na tela. Porque o jogador quer, o Cruzeiro quer, Alexandre Matos quer. Por que não acontece? Porque tem outros clubes na parada. Se chama Esporte Clube Bahia. E esse clube é o que está atrapalhando hoje a negociação entre Cruzeiro e Dudu. Vamos falar sobre Dudu e Bahia. Em julho desse ano,
eu trouxe a informação que o Bahia teria interesse no Dudu. E aí eu procurei naquele momento o André Cury e o staff do atleta. Consegui falar com o staff do atleta, que não soube me passar a informação direito, depois falou que o Bahia fez uma ligação pro Palmeiras, mas que não procurou o grupo de empresário do jogador, mas que tinha sondado para entender a situação do Palmeiras. Naquele momento, o Dudu não tinha 7 jogos e ele poderia atuar por qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Aí depois, Dudu virou uma válvula de escape muito importante, até com a contusão do Estevão e também com as chamadas para a seleção brasileira. E naquele momento eu trouxe sobre o Dudu e virei chacota. Como, Dudu no Bahia? Tá de sacanagem. Esse cara quer like, e etc, e pererê, e parará. E aí passou o Bahia, o Dudu completou os 7 jogos, e Bahia e nenhum time poderia contar com o jogador. E logo na sequência, o que aconteceu? Passou o ano, o Dudu não renovou o seu contrato com o Palmeiras e se tornou um jogador livre no mercado. Do mesmo jeitinho que se tornou o Everton Ribeiro. Leal, o Dudu tá livre no mercado, ele vem de graça, não existe refeição de graça. Então, o que o empresário faz nesse momento? Ele entende qual o valor, mais ou menos, que o Dudu vale para o mercado. 30 milhões? O Dudu vale? 20 milhões? 15 milhões? E aí ele está livre no mercado, você não precisa pagar diretamente para o clube, mas você paga diretamente para o jogador. Então o valor, esse valor que o Palmeiras, ou que o Dudu vai pedir, ou que o empresário vai pedir, ele não é pago automaticamente completo. Não é no cash. Esse valor é diluído pelo tempo do contrato do jogador. Então normalmente o que é que se faz? Se o jogador pede 15 milhões, o Bahia vai lá pagar 5 milhões, e os outros 10 milhões, ele dilui no seu salário. Faz o contrato de 3 anos, divide por 36 e divide esse valor. Foi assim que foi feito com o Everton Ribeiro. E é por isso que o Bahia consegue ter bala na agulha para poder fazer o investimento no Dudu. O Dudu tem um lado muito afetivo com o Cruzeiro, por conta de 2 coisas. Primeira coisa, o Dudu é um jogador que tem identificação porque jogou por muito tempo no Cruzeiro. Então ele tem uma identificação com o Cruzeiro. E aí tem um fato que pesa muito a favor do Cruzeiro também. Ele acha que ele tem uma dívida com o clube. E principalmente pelo que aconteceu no meio do ano. Que ele deu a palavra para o Cruzeiro e depois não cumpriu a própria palavra dele. Outro ponto de extrema importância para que o Dudu balance e tendencie a sua ida para o Cruzeiro. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, é padrinho de casamento do Dudu. Existe uma relação afetiva com o jogador. Inclusive, o Alexandre Matos foi que levou o Dudu para o Palmeiras. E está tentando fazer isso com o Cruzeiro. O que o Cruzeiro tem como feito? O sentimento que o Dudu tem pelo clube, a sensação que o Dudu tem de dívida com o Cruzeiro e também o fato do Alexandre Matos estar no Cruzeiro e ser padrinho de casamento e ter uma relação afetiva com o Dudu. Só que aí, pasmem vocês, o Dudu era o segundo jogador no Brasil que tinha o salário mais alto na atualidade. Inclusive, era mais alto o salário do que o Gabigol. 2 milhões e 100 mil por mês ele ganhava no Palmeiras. Só que o Dudu está completamente em baixa no mercado, pela sua contusão e pela sua saída completamente ofuscada pelo Palmeiras. Enquanto o Gabigol estava sendo ovacionado no mesmo dia no Maracanã, o Dudu estava simplesmente com a sua mulher, com seus filhos, orando no meio-campo depois que terminou o jogo, sem meia dúzia de pessoas para poder aplaudir o jogador. E o Palmeiras não fez nada pelo atleta. O Palmeiras estava extremamente revoltado com o Dudu, porque no meio do ano o Dudu assinou com o Cruzeiro sem o consentimento do Palmeiras. Só que aí tem um tema muito importante. O Cruzeiro não vai jogar Libertadores desse ano. E a proposta salarial do Cruzeiro para o Dudu, pasmem, é de 850 mil reais e um contrato de 3 anos. O Dudu tem 33 anos. Um jogador que para mim ainda está entregando um nível bom de futebol. Para mim vale o investimento. Mas aí o Dudu tinha apalavrado com o Alexandre Matos, apalavrado com a diretoria do Cruzeiro há uma semana atrás essa situação novamente. Só que o Cruzeiro tá meio receoso porque o Dudu no meio do ano assinou um documento de pré-contrato e desfez um documento assinado. Então a palavra do Dudu pro Cruzeiro meio que não vale muito. Porque se tivesse tudo decidido entre Cruzeiro
e o atleta, já teria acontecido a negociação. Porque o jogador quer, o Cruzeiro quer, Alexandre Matos quer. Por que não acontece? Porque tem outros clubes na parada. Se chama Esporte Clube Bahia. E esse clube é o que está atrapalhando hoje a negociação entre Cruzeiro e Dudu. Leal, essa notícia você trouxe da sua cabeça? Não. Eu recebi essa informação que nos corredores do Bahia existia uma forte ventilação do nome Dudu. A fonte que eu tenho dentro do Esporte Clube Bahia me passou essa informação. E eu fui procurar saber das mesmas fontes que eu tinha procurado no meio do ano. Só que uma fonte não me respondeu, que foi o staff do atleta. E aí eu falei assim, cara, vai que eu dou uma sorte e o André Cury me responde. Aquela história, né? O não a gente já tem. E o jornalista, ele tem que fazer isso. Porque o que eu soube é que a negociação entre Cruzeiro e Dudu travou. Por que, Leal, você está afirmando isso? Porque eu fui e me apresentei para o André Cury, falei sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, que passei na Globo, Record, transmissões internacionais, que eu sou jornalista há 14 anos. E ele viu que existia uma seriedade ali. E nós conversamos, trocamos mensagens no WhatsApp. Vou destrinchar essa mensagem. Eu fiz a pergunta para ele sobre se o Bahia tinha procurado o jogador nesse momento. E logo na hora, ele fez, oi Júnior, tudo bem? Sim, o Bahia nos procurou nesse final de ano. Existem conversas sobre Bahia e Dudu. O empresário do jogador já admitiu que o jogador foi procurado pelo Bahia e que existem conversas entre Bahia, Dudu e o André Cury. E qual foi a válvula de escape que o Bahia pegou nessa situação? Quando foi soltado pela mídia o valor que o Cruzeiro estava negociando, o Bahia fez assim, ó, eu tenho uma carta na manga. Porque eu posso proporcionar um valor maior do que esse. E eu posso proporcionar algo que o Cruzeiro nessa temporada não pode proporcionar para o atleta, que é a Libertadores. Isso pesa demais. E eu vou trazer agora o que o Bahia tem como pontos positivos nessa negociação. Primeira coisa, se do lado de lá tem o Alexandre Matos, que tem um bom relacionamento com o Dudu, do lado de cá existe o empresário do jogador, o André Cury, que é o mesmo empresário do Rogério Ceni, que se dá muito bem com o Rogério Ceni. De almoçar junto, de jantar junto. Então, isso pesa demais a favor do Bahia também. Outra coisa que pesa a favor do Bahia, a Libertadores. E o Bahia sai na frente do Cruzeiro e muito. Outro fato, o valor de 850 mil que o Cruzeiro ofertou para o Dudu, o Bahia entende que pode oferecer mais pelo jogador. E essa situação aí colocou em pauta todo o desenrolar da situação do Cruzeiro e do Dudu. Leal, daqui a 20 minutos o Globo Esporte vai dar que Dudu fechou com o Cruzeiro. Pode ser, mas eu tô trazendo o que até 8 horas da noite eu tenho de informação sobre esse jogador. E aí, a minha pergunta para ele foi a seguinte: com essa situação do avanço das conversas do Bahia, atrapalhou a negociação com o Cruzeiro? O Dudu já está fechado com o Cruzeiro? A resposta dele foi curta e grossa. O Dudu não fechou com o Cruzeiro e não está fechado com clube nenhum. Dudu está no mercado. Tudo que foi ventilado sobre o Dudu, já assinou com o Cruzeiro, já está tudo certo, não cabe. Porque o empresário do jogador já admitiu que não tem negócio fechado. Palavras aqui, tá aqui comigo. O Cruzeiro pode perceber a investida do Bahia e abrir mais os cofres para ter o jogador. E assim ser mais seduzente, vamos falar assim, para um time que ele gosta, que ele tenha preço e que ele se sente em dívida e que oferte um salário compatível ao que o Bahia está oferecendo. Mas se o Bahia oferecer um salário de 1.300.000, exemplo, o salário que Everton Ribeiro praticamente ganha hoje, você acha que o jogador talvez não queira ganhar uma diferença por mês de 450 mil reais a mais? Será que não é isso que já está balançando o Dudu? Eu vejo o Cruzeiro um pouco mais à frente do que o Bahia nessa negociação. Se eu fosse palpitar e dar opinião, eu acredito que ele está mais tendencioso a fechar com o Cruzeiro. Mas a tendência se quebra toda quando entra essa aqui, ó. E se o Bahia colocar um dinheiro muito maior na mesa que o Cruzeiro está disposto a colocar, dificilmente ele irá pro Cruzeiro. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Gostaram? Já sabe. Senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente ajudar a difundir o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço para mais torcedores. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu e fui!